Boa noite, pessoal. Fica o convite. Muito bem, então antes da gente começar a nossa conversa aqui, queria convidar todos então a fazer uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao mais alto, mentalizar a imagem de Jesus e a companhia dos bons amigos que nos ajudam, nos instruem aqui na Casa Espírita. Agradecer imensamente a oportunidade do esclarecimento, do aprendizado, que possamos exercitar a humildade, o raciocínio, a inteligência, possamos captar todo esse conhecimento e aplicar no nosso dia a dia, com os nossos familiares, amigos e também com os nossos inimigos, que eventualmente possamos ter. Abençoe, Senhor, todas as atividades que acontecem aqui na Casa Espírita e todos aqueles também que eventualmente não puderam estar presentes, estão conectados agora através da internet. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito bem, então a gente está dando continuidade, a gente faz aqui o estudo, quem está vindo já agora algumas semanas seguidas, estão vendo que a gente segue esse livro aqui, a gente vai passando item por item, a gente já está chegando no finalzinho desse capítulo aqui, capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, que é uma bússola do caminho a ser seguido como homem. Quando eu falo homem, né? Como espírito, né? Como ser em desenvolvimento. Se toda vez que nos pintar alguma dúvida de que atitude tomar diante de alguma circunstância, de como proceder com determinada pessoa, fica o convite para a gente abrir esse capítulo 17, Sede Perfeitos. Porque ele fará um convite à reflexão. E já adianto, não vai ser fácil a gente ler e aplicar aquilo que está ali, mas é o que precisa ser feito, né? Então, o caminho que nos conduz a um estado pleno de felicidade, né? Jesus já há 2000 anos já passou para a gente, e já através dos manuscritos, né, do Evangelho que hoje vem através da Bíblia, ali a gente já consegue ter uma clareza do caminho a ser seguido. Então é um mapa que está muito claro, colocando de um ponto ao ponto de chegada, né? O Espiritismo ele vem trazendo o mesmo mapa, mas com uma riqueza de detalhes muito maior, para que a gente não se perca na primeira encruzilhada. Que daí a gente tem a primeira dúvida, né? O Espiritismo vai dando a rota certinho, né? É um navegador perfeito para que a gente possa conduzir nas atitudes do nosso dia a dia. Então, cabe nós a ter a dedicação, a humildade de aprender, né? E dia após dia buscar para praticar. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como nós, homens, quando está falando homem aqui, óbvio, né? Se refere a homem e a mulher, né? Ao espírito, né? Como o espírito encarnado deve proceder no mundo que vive. Porque conforme a gente vai aprendendo, vai depurando os nossos sentimentos, vai elevando o nosso pensamento, a gente vai vendo uma dissintonia em relação ao mundo que a gente vive. Que é um mundo que a gente, né? Basta a gente perceber ao nosso redor que é um mundo doente, composto por pessoas, assim como nós, imperfeitos. Né, que suas imperfeições geram fenômenos complicados de entender, né, difícil da gente absorver conforme a gente vai tendo o entendimento que o Evangelho nos traz, que Jesus falou, exemplificou e que o Espiritismo escancara também para nós. Né? Então, como a gente proceder nesse mundo? Porque a gente está vendo uma situação e o mundo é totalmente diferente. Como é que eu faço para viver nesse mundo? Será que eu devo, né, abandonar tudo e viver... Né, como um mendigo, se eu devo abandonar minhas lutas, se eu devo abandonar minha família e viver totalmente em ajudando as outras pessoas, como que a gente faz isso? Causa essa dúvida para aqueles que estão aprofundando o conhecimento no cristianismo, não vou nem falar no espiritismo, essa dúvida é para todos aqueles que, né, estão em busca de uma elevação e já estão começando a fazer um paralelo, né, mais apurado
de tudo o que acontece. Então essa dúvida ela é muito pertinente. E aí aqui vem esclarecer um pouquinho melhor de como que nós devemos proceder, né? Quem que está falando isso? Espíritos que já estão numa condição de adiantamento moral e espiritual maior do que a nossa. Então eles vêm através de mensagem mediúnica, e essa mensagem mediúnica codificada, né, através do Pentateuco, da doutrina espírita, Allan Kardec, né, com muita maestria, né, muita sabedoria, muita paciência, né, conseguiu colocar isso de uma forma estruturada que a gente pudesse hoje estar conversando, tá? Então esses espíritos que estão lá na frente estão vindo para cá e falando, olha, esse é o caminho a ser seguido, vamos lá? Então ele vai falar para nós como que a gente deve proceder no mundo. E aí depois a gente dá mais um passo, que seria o item 11, e a gente falar como é que deve ser também a nossa tratativa em relação ao nosso corpo. Tudo bem? Quando a gente fala deve, vale uma ressalva aqui, né? De que a doutrina espírita não nos impõe nenhum comportamento. Você tem que adotar tal comportamento, senão você não é um espírita. Então não existe essa imposição, né? Não existe dogmas, não existe nenhuma cerimônia, nem nada que nos defina como espírita. E a gente leu já 2 itens atrás aqui, né, que é o bom espírita, que o espírita é aquele que está diariamente combatendo a si mesmo, combatendo seus vícios, seus defeitos, e está em um constante aprimoramento. Esse é um espírita, tá? Então, lembrando, né, que o livre-arbítrio ele vem acima de tudo e que a gente deve sabê-lo usar, né? Então, como é viver o Evangelho no mundo de hoje? Não adianta a gente olhar e pensar lá na época de Jesus, né, quando ainda a gente estava vendo uma situação ainda, né, no meio rural, né, sem tecnologia, sem uma série de artifícios que a gente tem hoje. Como viver no mundo de hoje aplicando o Evangelho? Eis a pergunta. E aí vem um primeiro esclarecimento dos espíritos. Eles falam que para que a gente viva no mundo de hoje em sintonia com o plano espiritual superior, é necessário que a gente esteja constantemente purificando os nossos sentimentos. E essa purificação demanda de nós exercício e muito esforço. Porque se a gente se deixar levar pelo mundo, a corrente nos leva numa condução do materialismo, do imediatismo, né, que é exatamente o oposto que prega o Espiritismo, que prega o cristianismo. Então, olha o que ele fala. Quem está falando, ele se intitula como um espírito protetor. Então, não existe um nome no final dessa mensagem, ele está como espírito protetor, né, de 1863, nesse trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele fala lá, purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Não aceitem que entre no seu coração, ou seja, no teu íntimo, na tua forma de agir, na tua forma de pensar, situações, pensamentos mundanos, fúteis. Então, o que seria pensamentos fúteis? O que será? Isso é uma boa pergunta, né? O que será que isso é um pensamento fútil? Difícil. O que vocês sugerem? Desejar o mal de alguém. Que não são construtivos. Sim. Né? Que não nos conduza a esse caminho de espiritualidade, de purificação, de elevação. Pô, mas como assim? Então vamos estreitar mais essa conversa. Ele fala ali, né? Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Por quem que nós normalmente chamamos numa oração, por exemplo? Jesus, Deus, acima de tudo, Jesus, espíritos protetores, santo tal, mãe tal, né? Santa Maria. Então, assim, a gente chama espíritos de alta hierarquia. Então, para que a gente esteja numa condição de sintonia com eles, é necessário que a gente também esteja
praticando, que a gente esteja pensando na sintonia deles. Senão, a mensagem vem, a orientação vem e a gente não absorve. A oportunidade aparece para nós, o auxílio vem e a gente deixa passar. Então é necessário que a gente purifique os nossos pensamentos, que a gente eleve os nossos pensamentos, né? E aí a gente consiga sintonizar com os bons espíritos. E aí eles fazem uma ressalva. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos, que vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Então é necessário que constantemente a gente esteja ligado ao nosso guia, Deus, aos espíritos de alta hierarquia, que eles nos ajudarão, nos instruirão, ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, que nos auxilia a todo momento, mas a gente tem que viver o mundo. A gente não pode simplesmente nos isolar e viver em prece. Porque a prece é uma parte. E a maior parte está no viver, no como viver. Então ele fala que é um equívoco daqueles que acabam escolhendo, né, viver apenas orando, viver apenas em oração, se afastando da sociedade, do convívio do meio, porque é justamente no convívio com as pessoas que a gente faz aquilo que Jesus pregou. Que a gente ama o próximo, que a gente pratica caridade, que a gente perdoa, que é isso que nos eleva, é isso que nos coloca numa condição de purificação de pensamento. Se a gente vive no nosso mundinho, evitando o convívio social, evitando conversar com as pessoas, evitando diversas circunstâncias, porque é difícil, e a gente sabe que não é fácil, né? Nós estamos nos privando da nossa elevação, do meio da nossa elevação. Porque é por meio do contato, do convívio, que nos tornamos pessoas melhores. Quando a gente se isola, esse melhoramento ele acaba não acontecendo. Claro que é importante, né, que às vezes a gente tem que dar uma segurada, ter o nosso momento de silêncio, o nosso momento de oração, que é um momento de sintonia. Então tem que haver um equilíbrio, é isso que ele está falando aqui. Que a gente tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio, né, de harmonização, de meditação, né, de nos ligar ao plano superior, mas de atitude, de ação, de bons pensamentos no dia a dia, em convívio com as pessoas. Quem são as pessoas? Primeiramente, aquelas que nos cercam. Pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, irmão, irmã, colegas de trabalho. Primeiramente, com essa vizinho, conhecer aqui, para depois a gente expandir para uma sociedade maior, né? Mas principalmente o nosso núcleo familiar. É ali a nossa tarefa, o nosso compromisso assumido antes de nascer. Isso é papo para outra conversa, né? Mas é um compromisso assumido por todos nós. Então ali no convívio social é que nos elevamos. Já fica uma boa dica aí, né? Já começa a nos direcionar, né? Então está buscando o equilíbrio. E ele, né, reforça: vivei com os homens da época, ou seja, viva em sociedade com as pessoas que vos cercam, como devem viver os homens. Viva como devem viver, como a sociedade da sua época acontece, né? Deve usar a tecnologia? Sim, devemos usar a tecnologia. Devemos usar os avanços da ciência? Sim, devemos não só usar, como patrocinar e, né, buscar também junto. Isso é viver de acordo com a nossa época, né? Muitas pessoas acabam entrando naquele saudosismo do passado, entrando no conservadorismo do passado. Não, em 1200 era assim que funcionava, então tem que ser para sempre que nem em 1200. Tal cerimônia, tal comportamento, né?
Não é isso que está falando aqui. Não é isso que prega o Evangelho. A gente tem que viver de acordo com, né, a nossa época. Conforme a humanidade ela avança. E nós devemos seguir esse avanço e puxar o avanço intelectual, puxar o avanço moral, espiritual. Ser aqueles que estão na dianteira puxando o restante do pessoal, se assim for possível. Esse é o mais recomendado. E aí vem uma frase que, né, tão bem comentada, né, que nós devemos estar no mundo sem ser do mundo. Interessante, né? E como que a gente faz, né, para estarmos no mundo, ou seja, encarnados aqui, Brasil, Santa Catarina, nesse momento em Joinville, com frio agora, 8h30 da noite, no dia, né, 22 de junho de 2021, como que nós estamos aqui, mas nós, né, como que a gente faz para não ser do mundo? E quando está falando ser do mundo, volta naquela situação anterior ali, né? Pensamentos mundanos e fúteis. Como que a gente faz para viver no mundo sem ter pensamentos mundanos e pensamentos fúteis? E aí o Espírito nos ajuda. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. O que é jovialidade, né? O que é ser ditoso, né? Sermos positivos, alegres, propositivos, auxiliando ao próximo, né? Uma pessoa bem-humorada, aberta ao convívio social, né? E que essa espontaneidade, que diferente, todo mundo algumas pessoas são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas, né? Umas são um pouquinho mais simpáticas, outras menos, né? Isso faz parte da personalidade de cada um, né? Mas a gente tem que buscar o equilíbrio, e esse equilíbrio, o bom convívio com as pessoas, lembrando sempre do que Jesus nos ensinou, de fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Então, se a gente acordar todo dia de manhã e nos recordar disso, eu tenho certeza que muitas das nossas atitudes a gente vai acabar revendo no nosso dia a dia. Desde um simples bom dia que a gente dá, ou deixa de dar, para aquela pessoa que a gente cruza na rua, né? Para o nosso companheiro de trabalho. A gente começa a pensar, eu gostaria de receber um bom dia com ânimo? Gostaria. Eu estou dando esse bom dia com ânimo? Né? Quando uma pessoa vem me pedir ajuda, eu trato ela com presteza, ou eu deixo de lado e assumo minhas tarefas? Como que eu gostaria de estar fazendo? É como eu devo agir. E esse é o exercício diário. Para isso a gente tem uma encarnação inteira para praticar e a oportunidade de outras encarnações, porque isso não é um exercício fácil de ser executado. Mas é o caminho a ser seguido, né? Que nos leva então à perfeição, ou o mais próximo possível dela. Tudo bem? Então aqui ele já está dando alguns, né, aprofundando um pouquinho mais de como a gente deve fazer isso. Viveis com homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia a dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza. Vamos lá, cabe mais uma reflexão aqui em torno dessa passagem, né? O que seriam as frivolidades do dia a dia? Aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia, né? Por exemplo, nós não precisamos trabalhar, ter uma profissão para angariar recursos materiais, para que a gente tenha uma certa comodidade, para que a gente consiga, no mundo que a gente vive, ter segurança, né? Ter acesso ao aprendizado, a uma boa saúde e disponibilizar isso para a nossa família? Sim, é isso que está falando aqui, né? Então, são coisas que no final, lá quando a gente nos deparar no plano espiritual, né, não é bem isso que vai contar no nosso saldo. Não é quantos cargos na nossa carreira a gente subiu, mas é como a gente subiu. Mas
a gente precisa, que é o que está falando aqui, né? Nos sacrificar isso, que é o nosso dia a dia, que é o nosso trabalho, é o nosso estudo, nosso crescimento social, intelectual. Faz parte, nós devemos fazer isso, com muito afinco, com muita vontade, né? Mas principalmente, né? Olhando para o lado, praticando aquilo que Jesus nos instruiu. E quando ele fala de um sentimento de pureza, é num sentido de humildade e de agradecimento. De que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, e se assim está acontecendo, né, é de acordo com o meu merecimento. Muitas vezes as pessoas se perdem nessa caminhada, né? Principalmente quando as coisas começam a dar certo. As pessoas começam a falar, não, porque eu descobri tal coisa, eu fiz tal coisa, eu sou tal coisa. E ela começa a se sentir maior do que as outras. E não percebe que tudo está acontecendo porque alguém está permitindo que aconteça. Né? Então é necessário que a gente tenha esse entendimento que tudo que está acontecendo é de acordo com, claro, com o nosso desempenho, com o nosso merecimento, mas principalmente porque Deus está permitindo. E é Ele que a gente deve, né, estar grato diariamente, estar grato em todas as situações que acontecem. Né? Então, de repente tem uma situação no meu dia a dia, eu peço a proteção, essa proteção vem, deu certo, eu reconheço. Obrigado por ter acontecido. Né? E aí nos colocar à disposição para que venham novas tarefas, novos desafios. Né? Então é esse o sentimento de pureza que está sendo retratado aqui, que a gente possa a todo momento estar nos comunicando com Deus, né? Através do nosso pensamento, mas principalmente das nossas atitudes. Tudo bem até aí? Faz sentido? Né? Não é fácil, mas é o caminho a ser seguido. Né? A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. E aí a gente nunca se cansa aqui de falar, porque quanto mais a gente fala, mais a gente internaliza isso e a gente começa a trabalhar no nosso íntimo, que caridade é fazer o bem para o próximo sem esperar nada em troca. Quando a gente espera algo em troca, ela tem outro nome. Né? Acordo comercial, pode ser, né, uma filantropia, pode ser ajuda, mas caridade é quando você faz e não espera nada em troca. Isso em tudo. Às vezes a gente fica esperando, por exemplo, o amor retribuído do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa. Nossa, eu me dedico tanto a ele, e olha o que eu recebo em troca. Está entendendo como é a pegadinha do dia a dia? Então a caridade é não esperar nada em troca, é você fazer o bem para o teu, principalmente para quem está próximo, e não esperar nada em troca dele. Por mais que o que está vindo é ingratidão. Você não vai deixar de ajudar por causa disso. Então, é um exercício. Ninguém está falando que é fácil. Todos nós temos as nossas barreiras a serem transpostas. Né? Então, é isso que está nos falando, que é a prática diária da caridade absoluta. Né? Caridade, o Espiritismo ele vai numa profundidade, nos leva, né, numa reflexão mais profunda, né, que é muito além do que a gente tem no mundo, assim, né, das ideias mundanas, que é no Natal distribuir brinquedo para as crianças e no inverno fazer campanha de agasalho. O que é muito útil, né, mas está longe de ser uma caridade absoluta. É algo muito bom, né, mas está longe de ser a caridade, aquilo que vai nos colocar numa condição de equilíbrio e de sentimento de consciência pura quando a gente estiver lá no plano espiritual. Então, arrecadei 10 quilos de arroz. Não é isso que a gente vai lembrar, mas no dia a dia, com a nossa família, com nossos amigos, o que a gente fez de bom. É isso que vai nos colocar numa condição, ou não, de consciência pura, né? Consciência tranquila. E aí a gente traz rapidinho aqui
uma advertência que está lá no livro Paulo Estevão, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que fala muito bem aí sobre a gente ter um ponto de atenção sobre a ociosidade espiritual. Que é isso que está sendo falado aqui, né? Que a gente às vezes ficar apenas no campo das orações, ou às vezes nos campos, né, do mundo, e não dar atenção ao que realmente importa. Então ele fala, né? Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Lembra Salomão que durante os serviços pesados da construção do templo foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso foi vencido na devassidão. Lembra também de Judas, que começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada no Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. Então, nesse ponto aqui, o que está sendo falado? Né? O que Paulo está nos lembrando? Da importância do trabalho. Que a sintonia com espíritos do plano superior acontece quando estamos no exercício, no trabalho, no campo do bem. Quanto mais a gente estiver vinculado a esse tipo de situação, mais sintonizados estaremos, menos atento estaremos a situações e a pensamentos fúteis, vazios, rasos, né, que não nos levam a nada. Então, quanto mais a gente estiver focado no trabalho, no campo do bem, menos tempo a gente tem para ficar olhando futilidades. Né, que, como muito bem vocês colocaram aqui, né, que são coisas do nosso dia a dia, que é o entretenimento, né, que tem em televisão, que tem na internet, que é a conversa fiada, você senta com um grupo de amigos, começa a falar dos outros, né, que tem muito. Já pensou quanto tempo a gente passa da nossa vida nutrindo a nossa mente, gastando o nosso tempo com coisas que não nos levam a lugar nenhum? Quanto tempo que a gente passa, né? Então, isso que está sendo colocado aqui. Quando a gente se distrai, quando a gente perde o foco do trabalho, a gente abre o campo para que isso aconteça, para que a gente se desvie do nosso foco. E aí pode acontecer um tropeço que pode acabar marcando toda a nossa encarnação. Né? Às vezes é uma saidinha que tu dá, que acontece algo não planejado e aí a consequência vem pesar sobre uma encarnação inteira. Então, nunca é tão certo aquilo que Jesus falou, né? Tão certo quanto Jesus falou, que é vigiar e orai. Orar e vigiar. Vigiar quem? O outro? Não. Não é o outro. Não é para vigiar o vizinho, não é para vigiar... Não. Se vigiar. Né? Tá atento. O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Né? Em nenhum momento está falando aqui que a gente não tem que ter um momento de descanso, de lazer. Lembre-se, a gente tem que viver como os homens da nossa época vivem. O lazer é importante? Sim, ele é importante. Para que a gente, né, tire aquela carga de pensamento que às vezes a gente fica muito atarefado. O entretenimento, numa certa dosagem, né, ele nos auxilia nesse descanso. Então, tudo com equilíbrio, com uma certa dosagem, faz bem. Né? Mas vem o ponto de atenção aqui, para que a gente não perca o nosso tempo com as futilidades, com os pensamentos mundanos. Ditosos sedes, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou outro ato que o possa ofender. Né? Que a gente esteja sempre, nesse sentido aqui, está falando, né, que a gente seja positivo, que a gente seja bem-humorado, que a gente seja solícito ao próximo, né? E que em nenhum momento a gente venha a ter atos que venha a ofender ao próximo, que venha a prejudicar em qualquer sentido que seja. Muito bem. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo bem? Tá bom. O último item aqui
ele faz um link, né? Porque a gente já está falando, né? Nesse capítulo, falou lá sobre a perfeição, falou sobre como deve proceder um bom espírita, o que é um homem de bem, a gente viu como o homem deve se comportar no mundo, e aqui também faz agora um link aqui sobre como um homem deve ter a relação com o seu próprio corpo. Então, precisamos cuidar do nosso corpo? Com certeza. Com toda certeza que sim. Porém, a gente tem que ter algumas considerações aqui que eles nos trazem, Kardec nos traz. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatentar à lei de Deus. Ou seja, né, não podemos nos esquecer que o espírito, né, a inteligência, né, criada por Deus, que é o espírito, precisa de um corpo para cumprir a sua tarefa, aqui no plano material. Então, o corpo é nosso meio, para que a gente atinja um determinado fim. Então, cuidar desse meio é importantíssimo, porque daí prejudica o objetivo. Né? E qualquer transgressão que a gente faça ao nosso corpo, estamos fazendo também a Deus. Né? A Deus também estamos fazendo, que nos propiciou o nosso corpo. Indiferente das características dele. Pode ser mais alto, mais baixinho, pode ser isso, pode ser aquilo. Cada um tem um corpo que merece, que precisa nessa encarnação. E com o decorrer do tempo e com o seu livre-arbítrio, ele pode transformar o seu corpo, né, cuidando ou prejudicando. Então a gente precisa ter muita atenção no meio que nos está nos levando nessa jornada. Não castigueis o corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então a gente não pode, numa analogia que está fazendo aqui, culpar o cavalo por algum acidente, sim aquele que está conduzindo o cavalo. E a mesma coisa é no corpo, a gente não pode culpar o corpo pelas coisas erradas que acontecem na nossa vida. E sim, a gente tem que se responsabilizar pelos atos que a gente faz. Então aí vai uma outra dica muito importante. Então, reforçando, né, da importância, né, do cuidado ao corpo, que esse cuidado ele não se confunda, né, com nutrir a vaidade no sentido de se perder, né, com estética. Né? Então a estética em nenhum momento está falando aqui que ela é fundamental. Ninguém falou em estética aqui, né? Ninguém falou em bonito, falou em feio, ninguém falou aqui, né? Alguém falou sobre um padrão de beleza? Não, não foi falado sobre isso também. Então o que está sendo falado aqui é que devemos cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível. Então a gente está se remetendo à saúde desse corpo, né? Para que esse corpo tenha um bem-estar, um equilíbrio, porque conduza o melhor possível, o mais longe possível a gente nessa encarnação. E através do nosso corpo a gente possa, né, fazer o bem ao próximo e nos instruir e nos elevar. Tá? Então a gente encerra essa passagem nos lembrando dessa importância. Né? Que toda vez que a gente também prejudica o nosso corpo, a gente está sendo responsável pelo nosso próprio declínio. E isso a gente pode remeter, por exemplo, aos vícios, né? Seja de toda a ordem, né? Álcool, fumo, drogas, né? Comer demais, comer de menos, né? Exercício demais, exercício de menos. Que agora a gente também tem antes, sempre teve a situação de fazer pouco exercício, agora tem gente que faz muito exercício. E daí prejudica o corpo também. Tá certo? Não é o que está falando aqui. Está sobrecarregando a máquina. E a máquina vai dar problema. E você será o responsabilizado por esse problema, por não atingir a sua meta também. Né? Então, daí a responsabilidade. E sempre quando a gente olha do início ao fim dessa conversa que a gente está tendo aqui, observe que a todo momento está sendo apresentado para nós o equilíbrio. O equilíbrio da balança, né? Nem mais, nem menos.
que a gente possa exercitar o bom senso da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações, de todas as ordens, né? Essas limitações podem ser limitações financeiras, intelectuais, de tempo, né? Todas, física, né? Muitas pessoas nascem com o corpo com limitações físicas, e aí a pessoa fala, mas meu corpo não nasceu tão bom assim. Então, né, Deus não está me auxiliando no meio para eu chegar no fim. Devemos lembrar que tudo acontece por um motivo. A lei de ação e reação, ela não falha. E se isso está acontecendo, é porque teve uma causa. Né? E essa causa, nós somos o protagonista. Ou protagonista. Né? Então, cabe-nos, né, agradecer o corpo que tem e seguir em frente. Seguir em frente na jornada que nos cabe. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguma consideração? Tudo bem? Então tá bom. Não precisam ficar receosos de perguntar ou falar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Vou colocar aqui uma musiquinha. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você.
Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.